Seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, Estamos aqui para mais um culto da família, um culto de adoração ao Senhor, esse Deus Todo-Poderoso que é fiel e sempre juntinho de você e de mim aqui, de nós também, em nome de Jesus. E convidamos a todos vocês também a dar uma visita lá no Ministério Água Viva, no site do Ministério, www.ministerioaguaviva.net. E aí nós temos o nosso site em 2 idiomas, em espanhol e português, e você clica lá na parte em português, e aí vão ter as várias páginas, as redes sociais, a Rádio Vineyard também, você pode entrar na rádio pelo site, tem todos os estudos bíblicos, e a gente quer também falar que tem a parte de filmes, né, para que você possa fazer a sua sessão pipoca aí na tua casa, com vídeos que podem trazer mensagens para edificar a sua vida e a da sua família também. Então, convide os familiares, amigos, participem, conversem, troquem ideias e que Deus possa ser engrandecido a todo momento. Em nome de Jesus. E se você tem um filme que é para a família, um filme que realmente possa fazer as pessoas crescerem nos seus relacionamentos, fazer as pessoas crescerem na sua comunhão com o Senhor, manda para a gente vai assistir. E se ele for um filme recomendável, a gente põe lá no nosso site também. Lembrando que nem todos os filmes são cristãos, mas todos os filmes têm uma mensagem. Todos os filmes têm um ensinamento para cada um de nós, um ensinamento para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Hoje em dia, o ser humano, ele deseja fazer aquilo que quer. Ou seja, ele quer ter a liberdade de escolha. E Jesus nos dá essa liberdade. Deus nos dá essa liberdade. Mas ele quer ter liberdade de escolha, por exemplo, na sua vida profissional. Ele quer escolher a profissão dele, ele quer escolher onde ele vai trabalhar. Ele quer escolher. Na sua vida sentimental, ele quer conhecer e quer escolher o seu cônjuge, com quem ele vai passar só o resto da vida. Não é só algum tempo, é só o resto da vida. Ele quer ter a liberdade de escolher na sua vida financeira, para ele comprar o que quiser, aonde quiser e quando quiser. Ele quer ter liberdade, o ser humano é assim, né? E o Senhor nos traz hoje uma palavra para que nós tenhamos liberdade, liberdade de escolher e fazer o que nós bem entendemos. O Senhor, Ele quer que você e eu sejamos livres. E a palavra que o Senhor nos traz hoje é sobre liberdade. Livres e libertos. Livres e libertos. Só que para a gente saber a diferença entre livres e ser libertos, nós vamos lá no dicionário. O que é ser livre? Ser livre é uma pessoa que tem a liberdade, que está liberta. Ser livre é aquele que tem o direito de decidir por si próprio. Que ele não está monopolizado, ele decide o que ele quer. Ser livre é um indivíduo que não está ocupado, é um indivíduo descomprometido. Isso é ser livre. E nós temos essa liberdade através de Jesus. Nós temos essa liberdade que Deus nos dá. Deus não te obriga a você aceitar o sacrifício de Jesus. Deus não obriga você a deixar o pecado. Ele não te obriga a nada. A decisão é sua. E você que nos acompanha aqui sabe que a gente tem falado muito nisso. Então, não é uma igreja, não é uma denominação, não é uma religião que te vai obrigar a nada. Você é livre para decidir. Bom, mas essa é a definição de ser livre. E o que é ser liberto? Ser liberto é
um antigo escravo a quem de algum modo, foi concedida a liberdade por emancipação ou por alforria. Ou seja, quando você é livre, você tem a liberdade. Quando você é liberto, é porque você estava preso a alguma coisa. Você estava escravo de alguma coisa, né? Vejamos a diferença de livre e liberto. A diferença entre ser livre e ser liberto. Ao conhecer a Jesus, você se torna livre. Sim, livre, livre do mal, livre das trevas, livre do inferno. Não é? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está livre disso. Ah, pastor, mas eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho tantos problemas. Não, os problemas aqui a gente vai ter. Nós vamos ter, mas nós temos a liberdade, né, de fazer aquilo que a gente entender. Porém, é a palavra viva da verdade e da fé que irá te libertar. Nós vamos ser livres, não porque nós aceitamos a Jesus, mas porque nós andamos com Jesus. E para que eu consiga andar com Jesus, eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar na palavra dele, né? Ele vai nos libertar, libertar das escolhas erradas. Quando eu estou seguindo a palavra do Senhor, eu vou ser liberto das coisas erradas, de pensamentos errados, de maus hábitos, de vícios. Daquele mau gênio que só você sabe que você tem. Eu sei que eu tenho, hein? Eu tenho um gênio tremendo, né? E você vai ser libertado até mesmo do pecado. Isso é tremendo. Em Cristo, somos chamados a viver uma vida de liberdade verdadeira. Eu creio que esse é o maior apelo, esse é o maior apelo do vem para Jesus. Vem para Jesus. Esse é o maior apelo. Venha ser livre. Nós temos a liberdade. Você tem a liberdade de escolher. Você é liberto de coisas desse mundo que tem te escravizado e até mesmo obrigado você a fazer as coisas. Você é liberto. Não, nós não somos apenas livres das amarras do pecado, mas também somos libertos das prisões emocionais. Você e eu estamos vivendo num mundo em que a gente tem passado. E muitas vezes esse passado nos aprisiona. Ah, porque lá em 1700... Oh, querido, calma. Não, porque quando eu era criança... Faz tempo. Nós somos libertos dessas prisões emocionais, somos libertos das prisões espirituais. De coisa que foi feita lá no passado, de consagrações que foram feitas a outros deuses que não o Deus Todo-Poderoso. Nós somos libertos temos a liberdade mental que nos prende. Pensamentos que fazem mal para nós. Vamos explorar um pouquinho o que a palavra de Deus nos revela sobre essa liberdade. Essa liberdade, ou ser livre em Cristo, nós podemos experimentá-la em nossa vida. Como que a gente pode experimentar isso na nossa vida? Nós somos libertos do pecado. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Em Cristo nós somos libertos. Somos libertos do poder, somos libertos de deixarmos de ser escravos, né? E passamos a ser livres. Livres do pecado. Somos livres do pecado.
O sacrifício de Jesus na cruz, ele nos resgatou da escravidão espiritual, da escravidão física, e nos trouxe a reconciliação. A reconciliação não entre nós, mas a reconciliação de nós com Deus. Esse sacrifício fez isso, ou esse sacrifício faz isso. Ele nos liberta do pecado. Agora nós podemos andar em novidade de vida. Podemos andar numa vida nova, numa vida diferente. Ah, pastor, mas eu continuo sendo eu. Você continua sendo você, mas você nasceu de novo. Você começa a aprender com a palavra. Você começa a ser libertado de coisas que vinham na tua vida aí, sabe, te amarrando, te impedindo de você ir para frente. Nós podemos ser livres, vivendo em justiça, vivendo em santidade, vivendo em amor diante do Senhor. Você que nos acompanha aí pelo WhatsApp, a gente coloca um versículo todos os dias, e essa semana nós falamos sobre santidade e falamos sobre justiça. E no versículo de ontem nós falamos que a justiça vem das mãos do Senhor. Eu não preciso ficar preocupado, eu faço a minha parte, ok? Só para que você entenda, né? Nós fizemos um trabalho para uma pessoa e essa pessoa não nos pagou. Não pagou. Ah, mas nos Estados Unidos tem isso também? Tem isso também. Tem caloteiro aqui também, né? E, na verdade, foram 3, né? 3 pessoas, né? Não pagaram, né? E, na verdade, o que eu fiz? Eu fui conversar com as pessoas. Então, eu converso até 3 vezes. E na terceira vez, quando eu fui falar com a pessoa, eu falei, olha, eu fiz o trabalho para você, né? Nós combinamos o preço. Ah, não, sabe o que é? Não, eu não sei o que é, eu sei que eu preciso, eu trabalhei, eu preciso do dinheiro, né? Não, então eu vou pagar. Sabe de uma coisa? Eu vou colocar você na mão do meu juiz, na mão do meu advogado. Ah, você tem advogado? Tenho. O Deus Todo-Poderoso. E simplesmente eu não me preocupei mais com aquilo. Ah, pastor, mas e o prejuízo? Pois é, o prejuízo você absorve, né? E você sai andando. Ou seja, você vai viver diferente. Ah, pastor, mas será que Deus fez justiça? Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar em servir esse Deus. Esse Deus que tem nos seus atributos a justiça, o amor, a fidelidade. Então, eu tenho que me preocupar em servir esse Deus. Agora, sabe o que vai acontecer? Se você fizer algum mal para aqueles que são filhos de Deus, você está procurando sarna para se coçar. Por quê? Porque é Deus quem vai justificar. É Deus que vai fazer a justiça. Assim, de fácil. Então, nós precisamos entender que Jesus veio para nos libertar do pecado. Mas ele não veio só para nos libertar do pecado. Ele veio também para nos livrar da culpa e da condenação. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você passa a ser livre da culpa, do pecado e da condenação do inferno. Por quê? Porque se você não tem a Cristo, se você não tem a Cristo como Senhor da tua vida, se você não segue aquilo que Ele tem colocado na sua palavra, eu quero te dar uma notícia. Você está caminhando para o inferno. Ô, pastor, está amarrado. Não, não está amarrado, não. É o que diz a palavra. Aquele que não tem o filho, não tem o pai. Assim. Simples assim. Então, nós somos livres. O Senhor quer nos libertar. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos livres. Nós recebemos a libertação, nós somos perdoados. Pastor, mas de tudo? De tudo. De tudo.
Não existe mais nenhuma dívida com o inferno. Porque o pecado, quando você peca, nós estamos fazendo uma dívida no inferno. E ele vai cobrar. O inferno sempre vai cobrar. Deus não cobra o bem que ele faz para você, mas o inferno cobra. O mal que ele faz e o bem que ele faz, ele vai cobrar. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos perdoados, nós somos livres, a nossa dívida é paga. Paga através do sangue de Jesus. Não existe mais nenhuma dívida com o inferno. Não somos mais presos ao pecado. É isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Pessoas que vivem presas ao pecado. Sabe que a coisa está errada, sabe que não devia fazer daquele jeito e continua fazendo. Ah, pastor, mas como que arruma isso? Só tem um jeito, querido. Através de Jesus Cristo. Só Cristo pode fazer isso na nossa vida. Só Cristo, através do seu Espírito Santo, pode falar com você e comigo e nós cairmos na nossa razão e falar, rapaz, como eu fiz coisa errada. Muitas vezes nós carregamos o fardo da culpa e da condenação por todos os erros do passado. Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz no passado. Eu nem quero saber, porque eu sei o que eu fiz. E eu sei do que Deus me perdoou. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus me perdoou, Ele te perdoa. Se Deus perdoou o ladrão da cruz, Ele te perdoa. Se Deus perdoou Pedro, que negou a Ele, Ele te perdoa. Ele perdoa. Mas em Cristo, nós somos libertos dessa carga. Temos a garantia do perdão. Você e eu, nós temos a garantia que nós somos perdoados. Estamos livres dessa culpa, estamos livres dessa condenação. Porque o salário do pecado é a morte. E não é a primeira morte, que é a morte nossa física, é a morte espiritual, é a morte eterna. O Senhor Jesus nos liberta e nos purifica. Abra sua Bíblia aí em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar. O que é esse confessar? Confessar é quando você fala assim, olha, pisei na bola. Eu não devia ter feito isso. Então você vai e confessa para o Senhor. Mas nós temos que entender o processo de libertação de Deus em nossa vida. Não é? Então, tem que haver primeiro o arrependimento. O arrependimento é saber e ter consciência de que fez algo que feriu a santidade de Deus e que você não deseja fazer novamente. Isso é arrependimento. Remorso é quando você fez errado, sabe que fez errado, mas está pronto para fazer de novo. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. O segundo passo é a confissão. Você tem que falar para Deus qual foi o seu pecado. Ai, pastor, sim. Tenho que falar? Sim, tem que falar. Mas ele já não sabe? Sabe. Mas você está confessando. E você vai confessar, não é para um homem, você vai confessar para Deus. E você vai falar, Senhor, olha, eu pisei na bola nisso, e fala para ele. Assim, fala para ele. Abre o teu coração e fala para ele. Deus sabe, mas você tem que confessar. E o terceiro passo aqui, você é liberto. O seu pecado é apagado. O seu pecado é limpo.
o seu pecado é esquecido por Deus. Não é tremendo isso? Isso é tremendo, né? Um Deus que criou todo o universo, um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, um Deus que tem controle da formiguinha, que tem controle da tua vida, onde você está aí, e o controle da minha vida, onde eu estou aqui, um Deus que cuida de todo mundo simultaneamente. Não é um de cada vez, não é uma filha indiana, não, é todo junto assim. Olha que poder, olha que tremendo. Olha que fidelidade, olha que amor, olha que gratidão, olha que Deus tremendo. E ele fala, olha, eu me esqueço dos teus pecados. Você e eu podemos não esquecer do pecado, daquilo que nós fizemos. Mas Deus, ele fala que ele confessa, que ele perdoa, que ele esquece. Nós somos livres para caminhar em paz e desfrutar. Sabe desfrutar do quê? Desfrutar da graça dele. Desfrutar da graça que é abundante. Ele nos purifica, ele nos justifica, ele nos dá essa liberdade. Quando eu aceito Jesus, eu sou liberto do medo e da ansiedade. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não tem dado espírito de covardia para você e para mim. Quando Paulo escreve aqui para Timóteo, ele menciona três características de um cristão que está liberto. Está dentro desse versículo aí. Primeira característica é o poder de Deus. Poder de Deus para fazer aquilo que ele deseja em sua vida. Poder de Deus. Você vai receber. Pastor, eu vou receber o poder de Deus. Sim, você vai receber o poder de Deus. Ele deseja colocar isso na nossa vida, para que você e eu cumpramos o propósito que ele tem para a nossa vida. Ou você acha que o propósito para a tua vida é só nascer, crescer, reproduzir e morrer? Para com isso. Deus tem algo na tua vida, algo para você fazer. Deus quer te enviar para algum lugar, Deus quer que você seja diferente. Eu não sei o que Deus tem na tua vida, eu sei que Deus tem na minha vida. Ou na nossa, né, Ni? Amém. Na nossa vida. Nós estamos aqui como missionários, nós estamos aqui sem sustento de ninguém, mas o Senhor nos sustenta, não é? Algumas pessoas mandam contribuições para nós, mas o Senhor tem sustentado. É esse o propósito de Deus. O segundo, que Paulo fala aqui, é do amor. O amor para com o próximo e para com você mesmo. Você tem que se amar. Não é? Você tem que se amar mais do que você ama o seu próximo. Você não pode amar igual você ama o seu próximo. E Paulo fala aqui do domínio próprio. Ai, Deus. Ai, Deus. Amor e moderação. Essa moderação é o domínio próprio. Para não tomarmos decisões por impulso e sem orientação de Deus. Quantas vezes você e eu já tomamos uma decisão por sopetão, assim, e estamos errados. Essa moderação que Paulo fala aqui. Estas estão à nossa disposição. Essas três características estão à nossa disposição. Quando entregamos nossa vida a Jesus. E quando isso acontece, sabe o que acontece? Imediatamente, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a viver em nós. Olha que maravilha. Ele passa a viver em você e em mim. Ele passa a dar uma direção, ele passa a te orientar. Siga a direção do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito Santo tem para falar para você a cada dia. E sua vida
mostrará mais efetivamente essas 3 características. O que você pode fazer também, você pode, anota aí, você vai ler depois, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Ali nós podemos encontrar uma lista das características que são o resultado do Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso. Tem aqui um estudo sobre isso, você pode ir lá procurar também. Característica do Espírito Santo morando em nós. Se não temos essas características, nós temos que rever o nosso cristianismo. Nós temos que rever a nossa relação com Deus. Nós temos que rever o nosso caminhar com esse Deus. Em Cristo somos libertos. Libertos do medo, libertos da ansiedade. Medo e ansiedade que nos paralisam. Quantas vezes você já não ficou paralisado com medo ou mesmo com ansiedade? Você está ansioso para que alguma coisa aconteça. Ah, é ansioso para que chegue amanhã. Pois é, vai chegar amanhã e você vai ficar ansioso para que chegue depois de amanhã. Então, tem crise, fica tranquilo aí. Ele nos dá um espírito de coragem, um espírito de poder, um espírito de paz. Coragem, porque nós vamos onde Ele quer que a gente vá. Poder, porque Ele vai colocar poder, vai passar o poder dele através de nós. O poder não é nosso, não é meu e não é seu. O poder é de Deus. Ele vai colocar em nós paz. A paz que excede todo entendimento. Uma paz que você fala assim, como é que nessa situação eu fiquei tranquilo? Podemos confiar na sua provisão. Podemos confiar no cuidado que Deus tem na tua vida e na minha vida. Sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Em meio às adversidades, nós podemos ver a mão do Senhor. Nós podemos encontrar o descanso e a segurança no Senhor, nos seus braços. O que Jesus quer fazer também conosco, Ele quer nos libertar das correntes do passado, das coisas do passado. Abra a tua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Aleluia! Esquecendo das coisas que para trás ficam. Paulo está escrevendo aos Filipenses aqui e, na verdade, ele está fazendo uma confissão. Ele tinha razão para esquecer das coisas que ele tinha deixado para trás. Sabe por quê? Porque ele perseguia e matava os cristãos. E muitas vezes você fez coisa errada. Então, olha, deixa para trás. Deixa para trás e segue em frente. Paulo estragou com muitas vidas, com muitas famílias. Ele acabou com os caras. Todos temos feito coisas das quais estamos envergonhados. Certamente você deve lembrar de alguma coisa que você fez que você se envergonha hoje. E vivemos na tensão do que fomos e do que queremos ser. Muitas vezes nós somos mantidos cativos, presos pelas lembranças dolorosas do passado, pelos erros que nós cometemos e pelas palavras que nós proferimos ou nós ouvimos. Palavras que nós ferimos e nós fomos feridos. E ainda temos o inferno para nos lembrar de tudo isso. Porque o inferno ele fica te cutucando. Ah, lembra o que você falou, lembra o que você fez, você traiu, você mentiu, você roubou, você matou. Ele vai ficar
se lembrando sempre. Ai, pastor, e o que eu faço? Você fala para ele, para trás de mim, Satanás, porque eu já fui liberto pelo sangue de Jesus. É, assim. Assim. Como nossa esperança está em Cristo, nossa esperança está na cruz de Cristo, nós podemos esquecer a culpa que foi, que é objeto do passado, e nos projetar ao que Deus tem nos ajudar, ao que Deus tem para a nossa vida. Isso vai nos ajudar a ser homens e mulheres transformados. Transformados por esse poder, por esse amor, transformado por essa misericórdia que somente Deus tem para dar para você e para mim. Isso tudo, essa alegria, essa paz, isso não vem com dinheiro, isso não vem com diplomas ou com posição social. Essa paz somente Cristo pode dar para você e para mim. Não fica preso no passado, não. Seja liberto por Jesus e cresça no conhecimento da palavra de Deus. Toda quinta-feira nós temos um estudo bíblico aqui, nós estamos estudamos a graça de Deus, que foi tremendo. Estamos falando sobre a fidelidade de Deus. Fizemos o primeiro estudo, né? Vamos ter o segundo estudo, a parte 2, na próxima quinta-feira. Se você perdeu, vai aqui, está aqui no YouTube, vai lá. Vai lá e vê o que o Senhor tem para falar com você. E quando a gente cresce nesse conhecimento da palavra, nós crescemos no nosso relacionamento com Deus. Nós devemos nos concentrar na nossa relação com Deus. Agora. E não no pecado. O pecado já foi. Deus já te perdoou, teve arrependimento, você não faz mais, Deus já te perdoou, Deus esqueceu. Então deixa para lá. Ai, pastor, mas sempre vem na minha cabeça. Pois é, vem na tua cabeça e você repreende em nome de Jesus. Porque é o diabo que está fazendo a parte dele. Saiba que você foi perdoado. E mova-se em direção a uma vida de fé e de obediência. Projete-se para uma vida plena e cheia do propósito de Deus. Graças à sua segurança, graças à sua esperança, que foi dada através de quem? De Jesus Cristo. Mas em Cristo nós somos libertos. Somos libertos das correntes do passado. Podemos deixar para trás o que ficou para trás. Deixa para trás. Tem um ditado que diz que águas passadas não movem moinho, né? Então deixa para trás. E avance na direção do propósito que Deus tem para a tua vida. Não permita que as correntes do passado te travem. Deus nos capacita a ser transformados e a caminhar em liberdade total. Nós somos novas criaturas. Em Cristo somos verdadeiramente livres e libertos. Somos libertos do pecado, somos libertos da culpa, somos libertos do medo, e somos libertos das correntes do passado. A liberdade que encontramos em Jesus é real e transformadora. Não é alguma coisa que você compra e depois, olha, fiquei decepcionado. Não. Que possamos abraçar essa liberdade, viver de acordo com a verdade da palavra de Deus, e compartilhar essa boa nova com outras pessoas. Que possamos, você e eu, ouvir a voz do Espírito Santo,
para sermos capacitados a desfrutar plenamente da liberdade que nós temos em Cristo, caminhando em vitória e testemunhando o poder transformador do Evangelho na nossa vida. Que a nossa vida seja um reflexo vivo da liberdade que temos em Deus, temos através de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém? E se você ainda não está livre e liberto, saiba que você só pode ser livre e liberto através de Jesus Cristo. E para ser livre e liberto através de Jesus Cristo, você tem que entregar sua vida para Ele. Somente Jesus pode nos fazer livres e libertos. Se você quiser fazer isso agora, feche os teus olhos e vamos orar. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Para que eu tenha liberdade. Para que eu tenha liberdade. Para que eu seja livre. Para que eu seja livre. Senhor, para que eu tenha uma relação contigo. Senhor, para que eu possa ter uma relação contigo. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. E usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. E usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, busque uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que fale dessa liberdade, que fale desse amor e que viva a palavra dele. Uma igreja que esteja mais próxima da sua casa. Ou continua aqui com a gente, vem com a gente, através das redes sociais, através dos serviços que a gente tem. E vamos junto, caminhando, em nome de Jesus. Amém? E você que, por um acaso, já entregou a sua vida para Jesus, não foi por um acaso, foi porque você quis entregar. Mas ainda você continua preso no pecado, preso nas coisas do passado, preso em coisas que têm tirado a tua liberdade. Você tem dificuldade em crer que Deus está com você, mas você deseja permitir que esse Espírito Santo, você quer ouvir esse Espírito Santo. Você deseja permitir que o Espírito Santo te guie. E você quer mudar a tua vida a partir de agora. Você quer começar essa transformação. Se você quer fazer isso, feche os teus olhos que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E agora, Senhor, nós te pedimos perdão. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós temos estado, Senhor, numa relação falsa contigo. Falsa porque nós continuamos pecando, nós continuamos fazendo as mesmas coisas, nós pedimos perdão, mas de verdade nós não nos arrependemos. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, e venha trazer essa liberdade, Senhor. Venha trazer essa libertação sobre a nossa vida. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Que nós possamos começar a partir de agora, Senhor, um tempo novo, um relacionamento novo na nossa vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E olha, a palavra que eu deixo para você é essa, que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para que você e eu tenhamos liberdade. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor. E eu te espero na quinta-feira. Na quinta-feira com estudo bíblico. Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, você pode escrever aqui embaixo. Ou você pode mandar através das redes sociais. E nós vamos estar
colocando dentro do estudo ou te respondendo em separado, mas a gente vai te dar uma resposta. Amém? Vem com a gente. Vem com a gente para esta liberdade que só Cristo dá para você e para mim. Ok? Uma semana poderosa. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.